Olá, para quem não me conhece, sou Vanusa Ferreira, professora de História do Colégio Vitorino, e hoje nós iremos trabalhar a Proclamação da República, que é uma aula voltada para o 9º ano. Pois bem, meus caros, para que a gente entenda como se deu esse processo aqui no Brasil, faz-se necessário que a gente pense como é que a gente estava nesse período. Pois bem, o Brasil nessa época vivia uma monarquia constitucional. E aí um fator legal da gente parar para pensar, que é um dos pontapés iniciais e que vão dar aporte para que a gente tenha a queda desse tipo de governo, é a Guerra do Paraguai. E aí a gente vai ter o Paraguai decretando essa guerra contra o Brasil em 13 de dezembro de 1864. E aí a gente vai ter essa declaração da guerra e esse conflito vai durar até março de 1870. E aí a gente vai parar para pensar como é que a gente estava enquanto país. O exército, a gente vai observar que a gente só tinha apenas cerca de 18 mil homens alistados. E aí, para que a gente pudesse suprir esse exército, a gente vai ter os voluntários da pátria, que é uma campanha que o governo vai fazer para que o pessoal se aliste nesse exército. E aí, a gente vai ter, dentre esses voluntários, muitos negros, ou recém-libertos, ou os que viram como uma saída, como uma esperança, conseguir essa liberdade através da participação nessa guerra. E aí eles tiveram tanto a promessa de doações de terra, como a própria liberdade. E a gente vai ter muitos negros fazendo parte desse exército. E aí, de forma geral, no final dessa guerra, como é que a gente sai? Realmente o Brasil acaba ganhando e a gente vai ter a morte de Solano Lopes. Aqui só esse pedaço aqui da aula daria uma outra aula que é sobre a Guerra do Paraguai. Mas de uma forma geral, para a gente entender a interferência desse movimento dentro desse outro período que a gente está tentando observar agora, a gente vai falar nos resultados, que são as dívidas que a gente vai ficar devendo principalmente para a Inglaterra, por conta de empréstimos adquiridos. E aí a gente vai ter também como um outro fator no final dessa guerra, o exército imperial com autoestima mais forte, digamos assim. E aí, de uma forma geral, o Brasil acaba enfrentando diversos problemas políticos e econômicos, tanto externos quanto internos, que resultaram no enfraquecimento dessa monarquia e com a queda de Dom Pedro II. E aí a gente vai ter no final desse período dois fatores muito interessantes a serem pensados para que a gente possa entender como é que se dá essa passagem. No final desse período, a gente vai ter as duas últimas classes a abandonarem esse tipo de governo, que são os militares, que eles vão entrar em divergência após o fim da Guerra do Paraguai. Os mesmos achavam que a vitória sobre o Paraguai merecia maior reconhecimento, com reivindicações que vão desde promoções a maiores salários e a censura, sendo que os mesmos só podiam falar à imprensa com autorização do ministro de guerra. E aí a gente vai ter uma divergência principalmente entre Dom Pedro e o Marechal Deodoro da Fonseca. E do outro lado, a gente vai ter o abandono do barco pelos escravocratas. Com a Lei Áurea oficialmente decretada, que é a lei de número 3.357, de 13 de maio de 1888, foi diplomada legal que extinguiu a escravidão no Brasil, sem indenização por parte do Estado para os ruralistas, que se sentiram traídos, porque eles acreditavam que com a abolição da escravidão, eles não queriam que houvesse essa abolição. Em segundo momento, se era para haver, com as pressões externas que a gente estava tendo, o movimento abolicionista cresceu muito dentro do Brasil também, principalmente após a Guerra do Paraguai e a participação desses negros nesse conflito, eles acreditavam que pudessem pelo menos receber uma indenização por parte do Estado. E aí é legal da gente pensar, nem foram indenizados os donos desses escravos e nem os escravos que foram libertos nesse período. E aí dá até uma aula para a gente parar para pensar também como é que se dá essas questões escravistas ou as heranças dessa escravidão aqui no Brasil. E aí esses escravocratas, esses ruralistas, eles são chamados de uma forma geral como os republicanos de última hora, que acabam apoiando esse movimento por conta dessa abolição. E aí eles, para se vingarem do governo, acabam se colocando contra o mesmo. E aí a gente vai ter, a gente gosta de brincar na história, que convidam gentilmente Dom Pedro a se retirar do Brasil. E aí a gente vai ter agora várias questões que a gente vai abordar mais profundamente numa próxima aula. A gente para por aqui para que ela não fique muito extensa, tá
tá certo? Obrigada, pessoal!